Alugo minha residência na Carolina do Sul pelo Airbnb sempre que não estou lá. É uma moradia simples, com 3 quartos e um banheiro próximo à praia. 2 quartos são destinados aos hóspedes e ficam disponíveis para quem aluga. O quarto principal é reservado para mim. Guardo minhas roupas e itens pessoais nele, por isso prefiro não levar tudo de um lado para o outro a cada visita. Protejo este espaço com uma fechadura e um trinco extra para garantir que ninguém acesse sem arrombar a porta ou quebrar a janela. Não deixo objetos de alto valor ali, principalmente são apenas vestimentas. Isso ocorreu no começo da primavera passada. Ainda fazia frio em Massachusetts, onde passo a maior parte do ano. Decidi ir para minha casa na Carolina do Sul e passar uma semana lá. Como meu trabalho é remoto, posso me dar ao luxo de viajar quando desejar. Normalmente, uma faxineira de confiança cuida da limpeza após a saída dos hóspedes, e o custo do serviço está incluso no preço do aluguel. Contudo, como eu chegaria logo após a partida do último visitante, optei por não contratar a limpeza dessa vez e resolvi fazer eu mesmo. O último inquilino se chamava Ramon. Ele havia me contado por mensagens que alugaria o lugar com sua noiva e me perguntou sobre restaurantes bons nas redondezas. Pareceu-me uma pessoa de confiança. Geralmente prefiro alugar para casais ou pequenos grupos de mulheres ao invés de turmas de jovens, que muitas vezes vêm para festar e podem acabar danificando algo. Iniciei minha viagem bem cedo, preparado para cerca de 16 horas de estrada, fazendo paradas rápidas apenas para comer algo e usar o banheiro. Ao chegar na casa já passava das 22 horas. Entrei, abri a porta da frente e voltei ao carro para pegar minhas bagagens. Cansado do longo percurso, não me preocupei em inspecionar a casa ou procurar desordens. Fui direto para a porta do meu quarto, destranquei-a e caí na cama. Nem escovei os dentes. Quem já dirigiu por 16 horas seguidas entende o esgotamento. Me enrolei nas cobertas e adormeci em minutos. Poderia imaginar que dormiria por horas a fio, mas não foi o caso. Despertei num quarto mergulhado na escuridão e o relógio ao lado da cama marcava 23h30. Tinha dormido por pouco mais de 1 hora. Algo me havia acordado. Instintivamente peguei meu celular para checar novas mensagens e em seguida acendi o abajur ao lado da cama. Olhei ao redor, me levantei e caminhei até a sala. Aproveitei para inspecionar o ambiente. Tudo parecia estar no lugar. Não havia sinais de desordem, como travesseiros jogados ou latas de cerveja espalhadas. Verifiquei os quartos e notei que as cobertas de uma das camas estavam ligeiramente desarrumadas. Sim, alguém esteve aqui. Pensei que talvez fossem os hóspedes mais cuidadosos que já tive. Possuo uma câmera instalada na varanda da frente, algo que raramente consulto, a não ser que esteja enfrentando problemas com algum hóspede. Movido pela curiosidade, abri o aplicativo do sistema de segurança no meu telefone e consultei o histórico de movimentação. Havia registrado a entrada de um homem na casa 3 dias antes, usando o código. Estranhamente, ele estava sozinho, sem acompanhante. Não havia mais registros de movimento até o momento da minha chegada, o qual também foi capturado. Revisei as gravações várias vezes. Um calafrio me percorreu. Decidi então acessar o aplicativo do Airbnb para enviar uma mensagem a Ramon, mesmo sendo tarde, perguntando se tudo havia corrido bem durante sua estadia. Decidi verificar o quarto onde presumi que ele tinha dormido. Comecei a vasculhar debaixo da cama e nos armários, abrindo cada porta rapidamente, como se estivesse arrancando um curativo. A cada abertura, encontrei apenas vazios. Segui para o segundo quarto de hóspedes. As 2 camas de solteiro ainda estavam perfeitamente arrumadas e não haviam sido usadas. Ao abrir o último armário que ele poderia ter usado, vi que também estava vazio. Sentei em uma das camas por um instante, revisando a troca de mensagens entre Ramon e eu. Foi então que escutei a porta do quarto principal se fechando suavemente.
de uma maneira que uma pessoa faria, não uma corrente de ar. Caminhei até a sala e encarei a porta do quarto principal. Com a voz trêmula, perguntei: Ramon, você ainda está aqui? Não obtive resposta. Pude ver que a luz ainda estava acesa no quarto pelo espaço debaixo da porta. Me ajoelhei para espiar por baixo e recuei ao ver 2 pés parados, a poucos metros da porta. Corri até o suporte de facas na cozinha com a intenção de pegar a maior faca de carne, mas ela já havia sido removida. Naquela hora, a única opção lógica era sair da casa e chamar a polícia, o que fiz imediatamente. Aguardei na frente até que os policiais chegassem. Quando entramos, lá estava Ramon na sala, sem nenhuma faca em mãos. Ele falava com um sotaque português, agindo como se nada tivesse acontecido, alegando que precisava ficar mais uma noite, o que era claramente uma mentira. Ele negou ter tocado na faca, que agora, misteriosamente, estava de volta ao seu lugar no suporte. Após 30 minutos de conversa entre 2 policiais com Ramon do lado de fora e 2 comigo dentro, eles decidiram liberá-lo e me aconselharam a resolver a situação com o Airbnb. Fiquei atônito, sentindo que a polícia não havia feito seu trabalho adequadamente. Depois que todos se foram, troquei o código da fechadura e entrei em contato com o Airbnb sobre o incidente. Embora não tenha sido ressarcido pelo dia extra que Ramon ficou ilegalmente, o Airbnb o proibiu de usar a plataforma. Isso não me pareceu justiça suficiente, considerando que ele poderia estar esperando para me atacar em minha própria casa, no meu próprio quarto. Isso ocorreu no ano anterior, por volta de janeiro. Resido em uma residência de tamanho modesto, em um município pequeno e cheio de árvores, situado a uns 45 minutos da metrópole. Naquela jornada, tinha cumprido apenas meio expediente e me encontrava livre para relaxar no lar durante a noite. Cerca das 19 horas, meu celular tocou inesperadamente. Era um colega. Ele estava com problemas no automóvel e queria saber se eu poderia socorrê-lo com uma carona até seu lar e, quem sabe, jantarmos juntos. Aceitei sem hesitar e avisei que logo estaria a caminho. Já havíamos passado por situações similares, então isso não era novidade para nós. Apanhei meu casaco no armário da entrada e agarrei as chaves. Em seguida, destravei a porta para partir. No instante em que a abri, tomei um susto enorme. Um indivíduo estava parado ali, bem na entrada, a apenas alguns centímetros da porta. Vestia um sobretudo grosso e um cachecol preto tipo gola alta, encobrindo a parte inferior do rosto. O sujeito, contudo, permaneceu imóvel, aparentando não estar assustado. Por um momento, senti apenas constrangimento pelo susto que levei. Mas logo em seguida, surgiu a curiosidade sobre o motivo de sua presença ali. Antes que eu pudesse indagá-lo, ele se desculpou, mencionando que estava prestes a tocar a campainha. Assegurei que não havia problema e indaguei sobre o que ele desejava. O homem hesitou brevemente, então questionou se eu era o David ou o Daryl, algo do tipo. Definitivamente não era eu. Neguei e o homem simplesmente balançou a cabeça dizendo "ok" e começou a recuar da entrada. Saí de casa, travei a porta e observei até que ele se distanciasse completamente antes de dirigir-me ao veículo. Refleti sobre esse encontro atípico durante todo o trajeto até o emprego do meu amigo. Meu lar está situado em uma região pouco povoada. Não é comum ver pessoas aleatórias visitando residências, pois estão bem separadas entre si, envoltas pela floresta, com longos acessos. Se ele estava apenas procurando alguém, suponho que isso justifique, embora fosse estranho. Busquei meu amigo e logo fomos ao Culver's para uma refeição rápida. Após isso, o transporte até sua residência se deu sem incidentes. Eram quase 21 horas nessa altura. Caía uma leve nevasca, mas, tirando isso, estava tudo tranquilo.
Quando retornei ao meu lar, adentrei pela garagem e me direcionei até a porta de entrada, destravando-a para adentrar. Pausei um instante para sentir o calor do ambiente, em seguida me acomodei no sofá e acionei a televisão. Perdi a noção do tempo, já que não precisaria trabalhar no dia seguinte e não havia necessidade de controlá-lo. Se fosse estimar, provavelmente permaneci no sofá por cerca de 2 horas antes de sentir cansaço. Ergui-me, alongando-me, desliguei a televisão e caminhei em direção à escada. Entretanto, ao passar pela porta da frente, a lembrança do homem que estivera ali mais cedo surgiu repentinamente. Eu quase o havia esquecido completamente. Agora, refletindo sobre isso, aproximei-me da porta e espreitei pelo olho mágico apenas para me certificar. Não havia ninguém na varanda e a noite seguia tranquila, ainda com uma leve neve caindo sem muito vento. No entanto, segundos depois, percebi algo cruzando a garagem. Não estava claro, então abri a porta para enxergar melhor. Havia marcas de sapatos sobre a fina camada de neve, que pareciam vir de toda a extensão da entrada, desde a estrada até próximo ao meu carro, e então seguiam para o quintal, onde as árvores obstruíam minha visão. Sentindo-me bastante inquieto, fechei e tranquei a porta rapidamente. Se era o mesmo indivíduo retornando, algo definitivamente não estava certo. Continuei observando pelas janelas enquanto ponderava sobre o que fazer. Refletir sobre o quão estranha foi minha interação com aquele homem só aumentava minha preocupação. Naquele momento estava alarmado o suficiente para acionar a polícia. Liguei para o 911 e fiquei junto à janela enquanto explicava a situação. Durante a ligação, no entanto, continuava a ouvir ruídos sutis. Cada vez que fazia uma pausa para escutar, os sons cessavam. O operador possivelmente pensava que eu estava delirando, mas 1 minuto após a chamada, um barulho forte ecoou na parte traseira da casa. Quase derrubei o telefone de tanto susto. Corri pelo corredor ouvindo outro barulho intenso. Ao olhar pela janela, vi alguém do lado de fora da porta dos fundos. Com a iluminação interna contrastando com a escuridão externa, não conseguia distinguir mais do que um vulto se movendo atrás da porta. Outro impacto forte e pesado ressoou. Definitivamente, estavam usando algo para forçar a entrada. O operador instruiu-me a encontrar um local seguro para me ocultar ou buscar uma rota de fuga. Optei por pegar minhas chaves e correr até meu carro. Sabendo que o intruso estava atrás da casa, era assustador expor-me ao ar livre. Poderia haver mais de um, ou até mesmo alguém à espreita próximo ao carro. Por sorte, não havia ninguém e consegui escapar ileso. Foi providencial minha saída, pois quando os policiais chegaram, encontraram a porta dos fundos arrombada e pegadas úmidas de sapatos por toda a casa, embora não houvesse ninguém lá. O máximo que pude fornecer aos oficiais foi uma descrição do homem à minha porta, da qual não havia prova concreta de que fosse o mesmo. Portanto, mesmo que o encontrassem, talvez não fizesse diferença, mas ele nunca foi capturado. Se era ele ou não, acho que tive sorte por ter me deparado com ele ao sair. Se não tivesse, não teria verificado a porta antes de dormir. Se já estivesse adormecido, talvez tivessem sido mais cautelosos ao entrar. Não posso ter certeza. Mas o mais perturbador é que tudo isso ocorreu em um dia comum. Não dá para prever. Pode ser em qualquer dia que algo assim aconteça. Com ele ainda solto, às vezes sinto que estou apenas aguardando que se repita. Em 2019, cursava o 2º ano da universidade e trabalhava como babá 3 ou 4 vezes por semana para ajudar a pagar o carro. Durante aproximadamente 1 mês, cuidei de um menino de 3 anos semanalmente. Os pais dele eram discretos, porém simpáticos. Eles costumavam sair próximo ao horário de dormir do menino,
E meu trabalho era basicamente garantir que ele continuasse dormindo e estivesse bem enquanto estivessem fora, geralmente durante 4 a 5 horas. Naquela noite, cheguei às 20 horas, cumprimentei os pais, que informaram que o menino já estava dormindo em seu quarto. Eles agradeceram e saíram. Nunca questionei o motivo de saírem tão tarde todas as semanas. Lembro que uma vez mencionaram que iam para o centro da cidade, talvez para um encontro romântico. De qualquer forma, deixei minha bolsa no chão e fiz uma inspeção na casa como de costume. Depois sentei em uma poltrona na sala. Eles sempre diziam: fique à vontade para assistir TV, preparar algo para comer ou o que quiser. Mas eu geralmente ficava no celular para passar o tempo, fazendo verificações ocasionais no quarto do menino para ver se tudo estava bem. Não tinha se passado nem uma hora quando a mãe me ligou. Atendi imediatamente, mas fiquei confusa quando ela perguntou se tinha sido eu quem havia ligado para ela. Eu disse que não, que ainda estava na casa e que não tinha feito nenhuma ligação. Ela deve ter recebido uma ligação de um número desconhecido e ninguém falou quando atendeu. Ela pensou que talvez eu estivesse usando um telefone diferente e que a ligação não tinha sido completada corretamente. Assegurei que estava tudo bem conosco. Ela disse ok e desligou. Não dei muita importância. Provavelmente era apenas um cuidado de mãe. Fiz mais uma verificação no menino e voltei a me sentar. Cerca de 20 minutos depois, ainda no celular assistindo a um vídeo, percebi as luzes de um carro iluminando as janelas da frente. Inicialmente pensei que fosse apenas um vizinho chegando. No entanto, depois de alguns minutos com as luzes ainda acesas, levantei-me e espreitei pela janela. Havia um sedã cinza escuro estacionado bem em frente à casa, bem junto ao meio-fio. O carro era antigo e enferrujado, com vidros fumê. Estava tão concentrada no carro que quase não notei um homem parado a poucos metros dele. Ele estava mais próximo do final da entrada de carros, olhando para a casa onde eu estava. Isso me preocupou um pouco, mas optei por não confrontá-lo, já que não era minha casa. Então, continuei observando pela janela. Após 1 minuto, ele voltou para o carro e entrou. Curiosamente, ele se afastou muito lentamente, como se ainda estivesse observando a casa. Observei enquanto os faróis se afastavam pela rua, passando entre as árvores. Mas logo eles pararam outra vez. A luz ficou visível entre as árvores, estacionada ao longe na estrada, e então se apagou, como se alguém tivesse estacionado e saído do carro. Pensei que talvez fosse alguém tentando localizar uma casa de um vizinho e que tivesse se confundido. Mesmo achando a situação um pouco incomum, fiquei perto da janela por uns 5 minutos. Mas não vi o homem retornar, então supus que era apenas uma coincidência. Voltei para a poltrona na sala. Considerei enviar uma mensagem para os pais, mas decidi não preocupá-los com algo que muito provavelmente não era importante. De qualquer forma, resolvi ligar a televisão, mantendo o volume baixo para não despertar o menino. Alguns minutos depois, decidi também abrir um pouco mais as persianas, ainda pensativa sobre o ocorrido. Passou-se cerca de 1h30, talvez até 2. Nada de anormal aconteceu nesse período. Continuei na sala, com a TV ligada, esforçando-me para permanecer acordada. Meus olhos começaram a pesar e eu sentia que estava meio adormecida, ainda consciente, mas com os olhos entreabertos. No entanto, em meio a esse estado de sonolência, ouvi de repente um som abafado. Não despertei completamente até ouvir o som novamente. Abri mais os olhos e me levantei. Não sabia o que era, mas decidi verificar o menino primeiro. Então caminhei em direção às escadas. Mas ao passar pelo corredor, ouvi o barulho novamente e notei algo pelo canto do olho. Virei a cabeça e vi alguém do lado de fora da porta dos fundos, tentando abrir a maçaneta e olhando diretamente para mim. Quando percebeu que eu o observava, começou a puxar a maçaneta com mais força, tentando forçar a entrada.
Minha adrenalina disparou e eu corri para o andar de cima. Entrei no quarto e peguei a criança, tentando manter a calma. Enquanto eu estava lá em cima, os barulhos ficaram mais intensos, como se ele estivesse usando algo para arrombar a porta. Com a criança nos braços, desci correndo as escadas. Ao chegar embaixo, ouvi outro ruído soando como plástico e metal se quebrando. Corri para o corredor em direção à porta da frente, mas vi que a porta dos fundos estava aberta e o homem estava invadindo a casa. Ele vestia roupas casuais e tinha cabelos escuros. Foi tudo o que notei antes de ver uma faca em sua mão. Ele não hesitou em começar a correr na minha direção. Saí correndo pela porta da frente, entrei no meu carro e dei ré justo quando ele alcançou minha janela. Dirigi até um lugar seguro e liguei para a polícia e para os pais. Claro, ele já tinha fugido antes de alguém chegar. Pelo que parece, o homem queria me ameaçar com a faca ou até mesmo me ferir para poder sequestrar a criança. Foi o que tudo indicava que aconteceria. Mas como ele sabia que os pais estariam fora? E por que sequestrar essa criança especificamente? O estranho é que depois de tudo, os pais cortaram contato comigo e nunca mais me contrataram. Eles me agradeceram na noite do incidente, mas depois ficaram distantes. Era como se não quisessem que eu descobrisse mais sobre o ocorrido. Fiz minha própria investigação, mas não encontrei muita coisa. A única pista que tive foi que a mãe havia sido casada antes com um homem que se parecia um pouco com um intruso. Não posso afirmar com certeza, porém. Já se passaram anos, então não creio que obteremos respostas. Trabalhei como enfermeira em vários hospitais e clínicas antes de começar no hospital onde estou agora. Um desses lugares foi um hospital geriátrico, a cerca de 30 minutos da minha casa. Eu já tinha experiência cuidando de idosos, então isso não era novidade para mim. Fiquei só algumas semanas nesse hospital e você vai entender o motivo. Tudo aconteceu no meu penúltimo plantão lá, mesmo sem eu saber naquela noite. Era um turno da madrugada e eu estava exausta, praticamente sem dormir. Fui colocada na ala dos pacientes com Alzheimer. Eles gostavam muito de mim. Uma mulher de uns 20 e poucos anos, no meio de pessoas que viviam mais em suas lembranças do que no presente. Acho que me viam como um sinal de novidade, alguém que podia trazê-los de volta para o agora. Quando a gente fica sozinho, a mente viaja. Mas com alguém por perto, é mais fácil se manter no momento presente. Naquela noite, eu estava cuidando de vários pacientes, mas uma em especial estava mais agitada que os outros. O nome dela era Lena. Era a primeira vez que eu lidava com ela, e toda vez que eu entrava no quarto, ela me contava sobre vozes que ouvia e um homem vestido de preto parado no canto do quarto. A outra senhora que dividia o quarto com ela tinha pedido para fechar a cortina antes do meu turno começar, para que Lena não a incomodasse. Essa senhora era muito doce, sempre sorria quando eu estava por perto, mas era bem quieta e esquecida. Desde que comecei o plantão às 9 da noite, a maioria já estava dormindo por volta das 11. Mas Lena não. Toda vez que ela me chamava, estava apavorada com as vozes e o homem de preto que dizia estar olhando para ela. Não vou mentir, aquilo estava me deixando um pouco nervosa. Acho que na cabeça dela aquilo era real e eu sentia muito por ela, porque devia ser bem assustador. Mesmo assim, eu fazia de tudo para tentar acalmá-la e fazê-la dormir. Evitei ligar a TV para não atrapalhar a outra paciente no quarto. Segurei as mãos da Lena e disse para ela que estava tudo bem respirar fundo e tentar relaxar. Falei que ela não estava sozinha, que bastava me chamar que eu estaria ali. Isso pareceu acalmá-la. Por um tempo, Lena ficou mais tranquila, e quando voltei no quarto da próxima vez, ela já estava dormindo. Quando todos os pacientes estão dormindo, a madrugada parece entrar num ritmo diferente, quase como se o tempo se movesse ao contrário.
em um mosaico lento e silencioso. Umas 2 horas depois, eu estava no quartinho de linho, reabastecendo meu carrinho com os itens necessários, quando algo estranho aconteceu. Era um espaço pequeno, completamente silencioso, a porta fechada, tudo calmo. Então escutei um som. Virei rápido, não vi nada. Continuei ali, focada nos materiais, até que senti algo. Foi como uma mão, uma presença que se fez sentir no meu ombro, pesada e firme. Pulei, gritei, mas não tinha nada ali. Ninguém, nenhuma alma viva. Ainda assim, foi uma sensação real, como se uma força invisível tivesse me tocado. Saí no corredor para dar uma olhada, mas estava tudo vazio, num silêncio enigmático. Parecia que o próprio hospital era um labirinto de sombras e memórias. Respirei fundo e continuei, mesmo com o coração acelerado. Depois que terminei de encher o carrinho, virei para a porta, e foi aí que tudo se desfez. Caí no chão e comecei a gritar, com o coração batendo na garganta. Do outro lado da porta de vidro, um homem vestido de preto estava parado, só me observando. O sorriso dele era algo que transcendia o comum, uma expressão perturbadora, orquestrando um momento que parecia saído de um pesadelo reimaginado. Meus gritos ecoaram pela ala inteira, acordando todo mundo. Quando olhei de novo, ele já não estava lá. A porta se abriu e uma colega enfermeira entrou correndo para me ajudar a levantar. Eu estava em choque. Perguntei se ela tinha visto o homem de preto. Ela respondeu com uma calma que não combinava com o que eu acabava de passar. Que homem! Não tem mais ninguém aqui. A gente percorreu todos os quartos daquela ala, cada cantinho. Não havia sinal de ninguém com aquela roupa. Meus gritos despertaram Lena de qualquer sono leve em que ela estivesse, e quando entrei em seu quarto, ela começou a mencionar as vozes, agora falando dos gritos que ela desconhecia serem meus. Questionei-a sobre a aparência do homem de preto, se ele estava sorrindo, e ela me olhou, suas sobrancelhas franzidas, enquanto sua feição se tornava a mais atenta que eu tinha visto durante todo o dia. Ela indagou como eu estava ciente disso, e mesmo com meu coração ainda disparado, senti-o falhar um batimento quando ela falou. Ela agora gritava, exigindo que me tirassem dali, que ele estava se aproximando. Outras enfermeiras chegaram e tentaram acalmá-la. Naquela noite fui realocada para outra ala com outra pessoa e decidi voltar para casa mais cedo, pois estava extremamente apavorada. Enviei um texto para a supervisora de enfermagem no dia seguinte, informando que meu próximo turno seria meu último, pois o ocorrido me traumatizou e eu não desejava mais estar naquele edifício. A resposta que recebi foi tão cordial quanto possível. Nunca me diagnosticaram com nada e nunca sofri de alucinações. Estou ciente dos efeitos da privação de sono, porém, isso foi além. Não sei se minha mente começou a pregar peças em mim por causa do que Lena havia relatado durante toda a noite. Mas a sensação da mão em meu ombro, a visão do homem sorrindo atrás da porta de vidro, que correspondia à descrição que uma paciente fazia repetidamente, foi um desses eventos sobrenaturais, inexplicáveis e singulares na vida. Espero, ao menos, que tenha sido único. Eu trabalhava em um Walmart, que naquela época funcionava 24 horas. Devido aos horários escolares do meu filho, eu pegava os turnos da noite, das 22 horas às 7 horas. Assim conseguia levá-lo e buscá-lo na escola. Durante o dia eu descansava, cuidava dele e ainda trabalhava em um segundo emprego. Muitas vezes eu ficava exausta. Não eram tempos fáceis, mas era necessário para cobrir as despesas do aluguel. Esse Walmart era um dos maiores, um supercentro, não apenas um supermercado, então tinha de tudo um pouco. Era um dos raros que operava durante a noite inteira na região, mas acho que isso mudou. Naquela noite fria, quando cheguei às 22 horas, ainda tinha um bom número de clientes fazendo compras.
As pessoas aproveitavam para comprar à noite. Conforme as horas avançavam, o movimento caía bastante. De madrugada, apareciam figuras mais atípicas, diferentes das que vinham durante o dia. Nesse horário, só ficava uma pessoa atendendo na entrada da loja, e ela operava os caixas automáticos. Não mantinham caixas normais abertos tão tarde. Também tinha alguns funcionários de estoque pelo lugar, que era o que eu fazia. Além disso, alguns trabalhadores ficavam no depósito, com quem eu quase não falava. Eles tinham suas tarefas, assim como o gerente da noite. Eu estava no corredor dos cereais, fazendo meu trabalho habitual de reposição, quando vi um cliente passar e logo depois voltar, parando no final do corredor e olhando para mim. Quando retribuí o olhar, ele começou a examinar os cereais. O homem tinha cabelos encaracolados e era difícil identificar sua origem. Ele carregava uma mochila preta, bem cheia, com o que só Deus sabe. Ele ficou parado de forma estranha no corredor dos cereais por 1 minuto, parecendo observar as barras de granola, então se aproximou e perguntou onde ficava o pão. Eu indiquei o lugar certo, ele agradeceu e foi se afastando devagar do corredor. Continuei observando enquanto ele se distanciava, notando seu jeito peculiar de caminhar. Quando ele desapareceu de vista, também sumiu dos meus pensamentos. No entanto, não demorou muito para que ele reaparecesse. Eu permanecia no corredor dos cereais há um bom tempo e percebi que, de tempos em tempos, aquele homem passava devagar pelo corredor, lançando olhares na minha direção. Ele não segurava nada, não tinha pegado nenhum pão, apenas carregava sua mochila grande e suspeita. Comecei a trabalhar mais depressa só para acabar logo com aquele corredor e me distanciar dele. Ao terminar, levei a plataforma vazia para o depósito e peguei outro carrinho cheio de caixas para estocar. Desta vez, escolhi deliberadamente um corredor distante dos cereais. Agora eu estava no corredor dos salgadinhos, cerca de 45 minutos depois do meu primeiro encontro com aquele homem. Eu achava que ele já deveria ter ido embora, mas estava enganada. Ele me encontrou novamente. Estava arrumando os pacotes de salgadinhos, colocando os mais novos atrás dos mais velhos, quando olhei para o lado e vi aquele homem no final do corredor, olhando para mim outra vez. Ainda não carregava nada nas mãos. Ele tinha rondado a loja por quase 1 hora. Finalmente ele se aproximou de mim como eu temia. Tentei desviar o olhar até ele começar a falar. Não me recordo exatamente das palavras, mas ele basicamente disse que estava me observando e precisava se aproximar para me dizer o quanto eu era bonita. Respondi o mais educadamente possível. Forcei um sorriso e disse que não, obrigada, que era gentil da parte dele. Mas ele não parou por aí. Fez várias perguntas pessoais, como de onde eu era. Respondi tudo com informações falsas. Aquele homem era realmente estranho e seu hálito era péssimo. Eu estava genuinamente incomodada. Ele pediu meu número de telefone e eu disse que estava comprometida. Ele insistiu que não havia problema em sermos apenas amigos. Para me livrar dele, acabei dando um número falso. Depois, disse que realmente precisava voltar ao trabalho. Ele fez um comentário sinistro antes de ir embora, pensando que tinha sido astuto ao conseguir meu número, quando na verdade ele era genuinamente assustador e eu havia dado um número falso. Eu esperava que aquilo fosse o fim do assunto. Horas se passaram e parecia que o tempo estava andando para trás. Eu só queria ir para casa. Então, a única outra pessoa do estoque que estava trabalhando naquela hora me chamou pelo walkie-talkie, dizendo que um homem com aparência sinistra estava perguntando por mim. Eu murmurei, não, e pedi para ela dizer que eu já tinha ido embora. Depois disso, praticamente corri para o lounge dos funcionários, onde planejava me esconder por um tempo. Assim que cheguei ao lounge e sentei numa das cadeiras, as portas duplas se abriram e lá estava aquele homem. Ele me olhou com irritação e gritou, "Você me deu um número falso. Acho que engoli meu chiclete de tanto medo." Eu disse, "Você não pode estar aqui, senhor."
Ele então colocou sua mochila na mesa ao lado da minha e começou a abri-la enquanto me olhava. Era hora de eu sair dali. Levantei e corri. Ele tentou agarrar meu braço, mas errou enquanto eu corria pela loja. Olhei para trás e vi que ele estava me seguindo. Corri para a entrada da loja e para fora em direção ao meu carro. Era o único plano que me vinha à mente naquele momento. Poderia ter procurado pelos funcionários do depósito ou até mesmo o gerente, mas não era algo garantido. Cheguei ao meu carro e vi o homem saindo do Walmart à minha procura. Ele estava lento, provavelmente sob efeito de algo. Ele viu meu carro, mas já era tarde, eu estava dirigindo para longe. Liguei para o gerente noturno e expliquei o que tinha acontecido e que eu não me sentia segura para ficar lá aquela noite. Também alertei sobre o homem com a mochila cheia de itens desconhecidos. Meu gerente disse que não podia deixar o local desfalcado, que chamaria a polícia para garantir que o homem não retornasse e que eu precisava voltar. Eu estava decididamente contra a ideia de voltar naquela noite, mas ele eventualmente entendeu a situação e disse que revisaria as gravações das câmeras, mas que eu deveria voltar na noite seguinte. E assim fiz. Ele supostamente notificou a polícia no dia seguinte sobre o homem e entregou as gravações de vigilância ao departamento de polícia. Trabalhei com muitas pessoas naquele emprego, mas esse homem foi, de longe, o mais assustador. Não sei o que ele procurava em sua mochila e, sinceramente, não quero saber. Antes de ser efetivada como professora em tempo integral numa escola secundária, um pouco afastada de Austin, Texas, eu trabalhava como substituta. Cobria várias disciplinas, sendo matemática a principal. Como substituta, geralmente tinha mais horários livres, pois só era chamada quando realmente necessário. Tudo começou num dia comum. Eu cobriria 4 aulas de matemática de um professor específico, incluindo geometria e álgebra. Preferia cobrir ciências, pois os professores frequentemente só pediam para exibir um documentário educativo e distribuir uma folha de questões para ser entregue ao final da aula. Mas em matemática era necessário ensinar o conteúdo de verdade. Cheguei à escola e peguei as chaves na secretaria para as 2 salas onde daria aula naquele dia. Ambas ficavam no corredor de matemática, no térreo, à esquerda do prédio. Eu lecionaria nos períodos 2, 3, 7 e 9. Já tinha dado as 2 primeiras aulas, então restava cerca de 1h30 antes da aula do 7º período. Passei a maior parte desse tempo na última sala onde havia dado aula, pois ela ficaria vazia pelos próximos 2 períodos. Estava fazendo várias atividades, algumas relacionadas ao trabalho, outras não, no meu laptop. No 6º período, outra aula aconteceria aqui, então me dirigiria para a sala dos professores no outro extremo da escola. Quando o 2º sinal tocou e o 6º período começou, eu caminhava pelos corredores vazios em direção à sala dos professores. Já tinha estado lá várias vezes e, na maioria das vezes, só encontrava outros substitutos, se é que havia alguém. A sala dos professores fica quase escondida no canto de trás da escola, perto de uma entrada traseira que só se abre por fora com os cartões de identificação dos professores. Deixei minhas coisas em uma mesa na sala vazia dos professores e foi quando escutei batidas na porta dos fundos. Caminhei até o corredor e até as portas, onde vi um homem bem arrumado, de cabelos curtos e grisalhos, vestindo uma camisa abotoada por dentro de calças caqui e uma jaqueta preta por cima. Ele parecia um professor, me viu através do vidro, sorriu e pediu para abrir a porta. Perguntei se ele era professor aqui. Ele confirmou que sim, se chamava Sr. Abrams e que tinha esquecido sua identificação naquele dia. Abri a porta para ele, que me agradeceu com um aceno de cabeça e seguiu adiante,
com a mão no bolso direito e passos firmes em direção ao corredor de matemática. Rapidamente, me ocorreu que poderia ter sido imprudente permitir sua entrada sem identificação. Apressadamente, voltei ao meu laptop e acessei o diretório dos funcionários, disponível para todos os trabalhadores da escola. Busquei pelo Sr. Abrams e percebi que não existia nenhum funcionário com esse sobrenome, do ensino fundamental ao médio. Sem outra opção, liguei para a secretaria e expliquei que suspeitava que um impostor fingindo ser professor tinha acessado o prédio. A situação foi levada a sério e a escola prontamente iniciou um procedimento de bloqueio, enviando um alerta automático para todas as salas de aula, instruindo que trancassem suas portas e desligassem as luzes imediatamente. Escutei um alvoroço no corredor de matemática. Avancei um pouco pelo corredor e pude ouvir batidas e pontapés em uma porta, além de um homem gritando a plenos pulmões: "Maria, abra isso, eu sei que você está aí dentro." Maria era o nome da professora que eu estava substituindo naquele dia. E embora não tivesse certeza, suspeitava que a porta que ele estava chutando fosse uma das salas onde eu havia dado aula. A polícia chegou à escola em poucos minutos, entrou por várias entradas e capturou o homem. Eu não vi isso acontecer, pois estava em um corredor transversal e a polícia não me permitiu passar. A professora que eu substituí, cujo nome omito para preservar sua privacidade, havia se afastado do trabalho aquela semana, inicialmente alegando estar muito doente. O homem que veio à escola e tentou arrombar a porta era seu ex-marido. E, pelo visto, Maria havia feito algo terrível com ele. Não era apenas um boato, pois se ele viesse à escola armado, certamente teria intenções mais sinistras. Todos especulavam que ele tinha vindo para fazer o pior. Ninguém sabia onde Maria estava se escondendo ou conhecia toda a história, mas ela não retornou ao trabalho por meses. Eu rezo constantemente agradecendo que ninguém foi ferido, pois fui eu quem permitiu sua entrada, e isso teria me assombrado para sempre. Trabalho como caminhoneiro há mais de 15 anos e presenciei várias situações incomuns. Uma delas ainda me deixa inquieto e ansioso ao recordar. Anos atrás, estava em uma estrada no estado de Veracruz em meu segundo dia de viagem. Era de madrugada e eu sentia o cansaço pesar, então resolvi parar no primeiro local que encontrei. Era uma área de descanso, porém mal conservada e aparentemente abandonada, sem iluminação. Pareceu-me o local perfeito para estacionar e descansar sem interrupções. Posicionei meu caminhão atrás do local para maior privacidade, deitei na cama da cabine e rapidamente peguei no sono devido ao cansaço. Cerca de 2 horas depois, acordei sobressaltado com o choro e os pedidos de socorro de uma menina. Aquilo me causou arrepios. E confesso que estava com muito medo de sair e confrontar o desconhecido. Afinal, o que uma criança faria sozinha em um lugar tão isolado? Sentei no banco do motorista enquanto os soluços continuavam, agora um pouco mais distantes. Tentei enxergar algo pelas janelas, mas a escuridão era total. A voz da menina ecoava pelo monte atrás do local de descanso. Era tão realista que, dominado pela preocupação de que alguém realmente precisasse de ajuda, tomei coragem e saí do caminhão para investigar. Afinal, as condições no México exigem cautela. Imaginei que poderia estar lidando com algum caso de criança desaparecida devido à violência na região. Vários pensamentos me atormentavam enquanto ligava a lanterna do meu celular e avançava pelo monte, seguindo o clamor incessante por socorro. A noite estava gelada, e talvez por isso, de repente, senti meu corpo estremecer com intensos calafrios. Minhas pernas enfraqueceram e uma dor aguda surgiu nas minhas costas, uma sensação nova para mim. Percebi que meu corpo estava me alertando sobre o perigo, insistindo para que eu deixasse o local.
mas, movido pela preocupação, ignorei os sinais e continuei. Adentrei mais na escuridão do monte, cercado por algumas árvores. A voz da menina parecia estar cada vez mais próxima, como se estivesse ao meu lado, mas ao meu redor só havia vazio. Parei e fiquei imóvel por 1 minuto, e então a voz cessou. Ali estava eu, sozinho no meio do nada, iluminando a escuridão com a luz do celular, ouvindo apenas o som dos grilos e outros animais ao fundo. Entendi que precisava sair dali imediatamente. Antes que pudesse me mover, uma risada sinistra e envelhecida ecoou diretamente acima de mim. Paralisado pelo medo, minhas pernas falharam em responder. Eu não ousava levantar a luz para ver o que estava na árvore onde eu estava parado. Eu não queria ver o que estava ali em cima rindo de mim, mas acabei levantando a lanterna. Quando iluminei a árvore, me deparei com uma senhora pendurada, com as pernas enroladas em um galho e a cabeça virada para baixo, a poucos centímetros da minha. Seu cabelo comprido e grisalho quase tocava minha cabeça. Ela balançava lentamente, rindo de um jeito assustador. Na mesma hora, corri o mais rápido que consegui em direção ao meu caminhão. Nem pensei em olhar para trás. A risada continuava, mas fui percebendo que ela ficava cada vez mais distante, o que me deu a certeza de que não estava sendo seguido. Ainda assim, o medo e a adrenalina me dominaram enquanto corria. Quando cheguei no caminhão, subi correndo, liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude. Estava tão apavorado que quase bati em um ônibus que vinha na estrada. Meu corpo tremia inteiro enquanto dirigia. Sabia que não podia continuar daquele jeito, então entrei no primeiro posto de gasolina que vi, só para tentar me acalmar e entender o que tinha acabado de acontecer. Mas a verdade é que não tem explicação lógica. Foi uma experiência horrível que me marcou para sempre. Talvez eu mesmo tenha me colocado nessa situação ao parar num lugar tão isolado e abandonado. Não sei, mas tenho certeza de que existem coisas por aí que a gente não entende. Coisas estranhas, ou até seres que nem pertencem a esse mundo. Se cuidem e nunca cometam o erro que quase custou minha vida. Isso ocorreu no ano passado, quando eu fazia uma viagem de carro sozinho de Wisconsin para Montana. As rodovias por lá são bem vazias, exceto pelo começo e pelo fim da jornada. O restante do caminho é cercado por florestas ou campos vastos e algumas montanhas menores à medida que avançava para o oeste. Por conta do meu planejamento, decidi dirigir durante a noite e a maior parte do dia, em vez de dividir em 2 dias e pagar por uma hospedagem extra. Sabia que seria exaustivo, mas pensei que compensaria. Iniciei minha viagem às 19 horas, conferindo se tudo estava no carro e acomodei meus snacks e itens pessoais no banco da frente. Em seguida, peguei a estrada. A primeira parte passava pela cidade e pequenos municípios, mas logo depois só havia a estrada aberta. Quase não vi outros carros e havia poucos lugares para parar, com exceção de alguns postos de gasolina espaçados a cada 15 milhas. Nas primeiras horas, usei apenas 1/3 do combustível. No entanto, percebendo que os postos estavam se tornando mais raros, optei por abastecer antes de entrar na parte mais isolada do trajeto. Demorei 20 minutos para encontrar um posto de gasolina. Não havia ninguém lá, apenas um pequeno estabelecimento com 4 bombas e a loja de conveniência fechada. Parei ao lado de uma bomba e comecei a abastecer. A gasolina fluía devagar, demorando quase 1 minuto para encher um galão. Apoiei-me no carro enquanto esperava. Foi quando notei outro carro na estrada. Eles estavam bem abaixo do limite de velocidade de 55 milhas por hora, parecendo rodar a apenas 20 ou 30 milhas por hora. Inicialmente passaram direto pelo posto, mas depois reduziram ainda mais a velocidade, engataram a marcha ré e voltaram. Aquilo foi incomum e até perigoso em uma estrada dessas no meio da noite.
mas eles manobraram até a entrada do posto e estacionaram atrás do meu carro. Supus que eles tinham passado do ponto e precisavam mesmo abastecer. Mantive o foco na bomba de gasolina, ouvindo o barulho de alguém se movimentando do outro lado. No entanto, após 1 minuto sem escutar o som da bomba sendo usada ou qualquer outro movimento, lancei um olhar curioso para o lado. O homem vestia uma camisa de flanela cinza e calça jeans preta. Era bastante alto e me encarava fixamente. Retribuí com um sorriso constrangido e um aceno de cabeça, voltando rapidamente a atenção para minha tarefa. Mesmo assim, não consegui ignorar a sensação de que ele continuava me observando. Após alguns segundos que pareceram longos, finalmente escutei o som da bomba de gasolina sendo manuseada. Isso me tranquilizou um pouco. Talvez ele apenas estivesse se preparando para abastecer e eu estava sendo excessivamente cauteloso. Esperei mais um pouco antes de decidir que já tinha abastecido o suficiente, retirei a bomba e fechei a tampa do tanque. Ao fazer isso, notei que o homem ainda me observava com um olhar intenso e cansado, como se tivesse tomado muita cafeína. Ignorei e voltei rapidamente para a estrada. Aquela interação me pareceu estranha, mas decidi não dar muita importância. Durante as próximas 3 horas na estrada, começou a chover. Já havia dirigido 5 horas e já passava da meia-noite. A chuva exigia mais atenção ao volante, o que tornava a viagem ainda mais cansativa. Tentei me reanimar com uma bebida energética e alguns snacks, mas não foi muito eficaz. Por volta da 1 hora, senti uma necessidade urgente de descansar. Meu tanque de gasolina também precisava ser reabastecido. Continuei pela estrada deserta até encontrar outro posto de gasolina, tão desgastado quanto o anterior, mas ainda iluminado. Parei para abastecer e depois estacionei ao lado do prédio, em uma das vagas disponíveis. Aproveitei para conferir a previsão do tempo e buscar cidades próximas no mapa, mas parecia que eu estava praticamente isolado no meio do nada. Resolvi que estava bem para tirar um cochilo de 30 minutos, apenas para recarregar as energias e torcer para que a chuva diminuísse. Encostei-me e logo peguei no sono. Quando despertei, percebi que a chuva ainda caía pesada sobre o veículo e meu alarme não havia soado. Apenas 25 minutos haviam se passado. Ergui-me e observei através do para-brisa. O local permanecia silencioso, mas notei um carro numa das bombas. Apurei o olhar e meu coração acelerou ao reconhecer o mesmo carro da parada anterior. Era uma coincidência muito grande ou algo estava errado. O homem não estava visível nem dentro do carro nem ao redor. Uma onda de inquietação tomou conta de mim. Onde ele poderia estar? Decidi que não ficaria para descobrir. Liguei o carro e comecei a manobrar para sair. Contudo, ao olhar no retrovisor enquanto dava ré, o vi. Não atrás do carro, mas no banco traseiro, seus olhos penetrantes fixos em mim através da escuridão. Instintivamente, abri a porta e saltei para fora. O carro ainda se movia lentamente para trás. Comecei a correr sem olhar para trás, sem ouvir o homem deixar o veículo. Corri em direção à floresta e observei enquanto meu carro seguia em marcha ré por um tempo, até parar abruptamente e em seguida ser dirigido para longe, me deixando desamparado num posto de gasolina remoto. Me dei conta de que meu telefone estava no painel. Parado na chuva, absorvi a gravidade da situação. Olhei para o carro dele, que estava abandonado com a porta destrancada e as chaves na ignição. Havia compras aleatórias no banco traseiro e, por uma estranha sorte, encontrei um telefone no chão ao lado do banco do passageiro. Estava bloqueado, mas consegui fazer uma chamada de emergência pela tela de bloqueio. Naquele momento, não me dei conta, mas aquele carro também havia sido roubado. Tudo nele pertencia a outra vítima do homem. Infelizmente, pelo que soube, essa pessoa não teve a mesma sorte de escapar ilesa. Ao conversar com os investigadores, eles sugeriram que o homem provavelmente esperaria até estarmos na estrada para se revelar.
e era incerto o que ele planejava fazer comigo ou por que queria me fazer de refém. Ele nunca foi encontrado, assim como o meu carro,